Posso começar? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Bom, a nossa palestra de hoje, vou começar falando, antes da gente entrar na palestra, vou falar um pouquinho do Espiritismo, que estava conversando ali. O trilho do Espiritismo, que estava participando, é uma doutrina libertadora, católica. Então, ela não tem obrigação, ela não força, a gente não força, entre aspas, para que as pessoas façam aquilo que devem. Cada um tem o direito do seu livre-arbítrio de tomar suas decisões. O que o Espiritismo faz é orientar, elucidar, montar um caminho e deixar as oportunidades que as pessoas vejam. E isso é que é bonito. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que Deus é bom, é justo. Ele sempre vai colocar, nós que somos, vivemos no planeta e provas de expiações, somos espíritos reencarnados, nós sabemos disso, todos nós sabemos disso, e que nós estamos aqui para evoluir, e que nós vamos encontrar percalços. Vamos encontrar alegria, nós vamos encontrar muitos percalços também. E nesses percalços, que Deus nos colocasse, e a espiritualidade não nos ajudasse com alguma coisa, a gente não iria evoluir. Então, o que acontece? Deus está sempre colocando na nossa vida oportunidades, janelas, para a gente enxergar, resolver os seus problemas e caminhar. Por isso que a minha palestra de hoje chama-se Volte para outra janela. Tem o nome de filme, mas não. Tem tudo a ver com a gente tratar. Então, volte para outra janela. Por quê? Eu vou começar, como eu sempre faço, contando uma historinha. Eu gosto de contar histórias. Eu vou ao meu pai, contar toda história. Então, o que acontece? Nesse quadro aí estava assim. Tinha uma menina rica, muito bem de vida. Ela morava numa casa muito grande e ela ganhou um cachorro pequenininho. E esse cachorro cresceu com ela. O que aconteceu? Ela amava o cachorro. Ela tinha a verdadeira paixão pelo cachorro. Só que, como tudo, um dia se acaba o cachorro, morreu. Então, veja que nessa foto ao lado, ela está olhando para uma janela triste, porque ela está vendo justamente o jardineiro da casa dela enterrar o cachorro dela. Então, imagine como está o humor, como está o sentimento, o espírito dessa menina. Então, atrás dela está um avô. O avô dela virou naquela tristeza, sentindo a morte do cachorro, triste, ligado àquele sentimento mal. Ele queria consolá-la. O que ele fez? Ele foi lá, pegou o menino, segurou-la pela mão e, com uma salada grande, ele levou para uma outra janela da mesma mansão. E falou: olha, filho, veja, olha por essa janela, dá uma olhada. Essa janela tinha uma visão diferente. Ela dava para um jardim. Aí o avô falou: olha, filho, lembra quando nós plantamos essas folhas, você brincava aí com o seu cachorro? Você lembra do tempo de alegria? Ela lembra. Está vendo que coisa linda? O tempo passou, cresceu. E ele foi conversando com ela e, pouco a pouco, a menina foi mudando. Aquela tristeza foi passando, ela fez um sorriso. Aí o avô dela, que era uma pessoa muito sábia, disse assim para ela: veja, minha filha, a vida nos oferece sempre novas janelas. Sempre. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que a gente possa alterar o quadro, você volte-se para outras janelas e certamente você vai encontrar uma paisagem diferente. Eu não sei qual a realidade que cada um da gente está vivendo hoje, mas com certeza a gente pode dizer o seguinte: vamos procurar outra janela. Volte-se para outra janela. Não importa que situação você está vivendo. Volte-se, procure outro caminho. Olha, veja bem. A menina estava lá, aquele quadro de cima, né? A menina estava lá com a tristeza, porque tinha perdido o cachorro. E perdas é uma coisa que machuca. Porque a gente sabe, todo mundo na vida tem perda. A gente perde um amigo de infância, que, como o pai vai embora, ou leva um grupo de interesse. Você perde o emprego. Você está muito bem empregado, está bem feliz aí. Hoje todo mundo alguém está empregadinho, está lá no seu. Você perde isso, tu machuca. E o pior, você pode perder alguém que você ama. Esse é a perda que ele tem. Então, o que acontece? A perda são sempre momentos difíceis na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Só que, pior, perder é triste, mas é mais triste se a pessoa ficar presa a esse sofrimento. A pessoa fica ligada a esse momento difícil. Porque a gente esquece uma coisa.
Na situação que a gente está, a gente não olha, mas com certeza. Tem muita gente que queria ter as coisas que você tem. A sua saúde. Porque você consegue andar, você consegue sair, visitar um amigo, muita gente não consegue. Você consegue ver o nascer do sol. Você consegue ver, escutar a chuva. Tem gente que é cego, que é surdo. Não consegue ouvir esse tipo de coisa. E a gente não percebe. A gente deixa de agradecer a Deus as coisas que a gente tem, que Ele nos dá no dia a dia. Porque normalmente a gente pensa, eu tenho que agradecer uma graça, porque eu tive um bem material. Não, gente, vamos olhar, a gente é perfeito. Muita gente te inveja por isso. Então a gente não pode ficar ligado a esse tipo de sofrimento. Né? A gente tem que pensar assim: se ontem aconteceu coisa ruim, hoje, com certeza, alguma coisa boa vai acontecer. Não é possível que a gente as coisas não melhorem. Então, sempre procurar ver essas janelas. Há soluções. Espera que vai acontecer. Deus, vou repetir, Deus é justo, Deus é bom. Ele nunca vai te deixar abandonado. Então, a gente tem que estar sempre com o pensamento que a janela vai se abrir para a gente. Nós vamos encontrar essa janela. Sempre que existir problema. Sempre. Quando uma janela está aberta nos causadores de sempre, que eu falei agora há pouco, a gente tem que procurar outros caminhos. Isso não podemos esquecer. Aí a gente pergunta, mas o que são essas janelas? Tanto janela, alguma coisa tem que sair daí. Né? A gente não pode esquecer nunca que a gente é espírito encarnado, e que a gente vive nesse mundo e vamos encontrar os tropeços da vida, as situações para resolver. E as janelas, essas janelas que a gente fala, são o quê? São as oportunidades de progresso que se apresentam no dia a dia. Aquilo que Deus nos coloca no caminho. Quando a gente acorda de manhã, quando você levanta da sua cama, todo dia, Deus coloca um leque de opções na sua vida. Um leque de opções na sua vida. Está passando, viu? Voltou. Eu não sei. Cheguei. Não. Deus coloca no nosso caminho um leque de opiniões. Todo dia, quando você levanta, você vai ter uma série de decisões a tomar. Ou você modifica para, você segue um caminho, ou você segue outro. E essas janelas que eles chamam, são as oportunidades de progresso. A gente tem que estar com bem ligado, atento, para perceber que às vezes a gente acorda, vai viver sua vida tão ligado nos problemas, às coisas que acontecem, que a gente não para perceber as oportunidades que a espiritualidade coloca nos caminhos. Elas aparecem por um motivo. Sempre. Todo dia a gente tem a oportunidade de conhecer alguém. Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa especial. Todo dia a gente tem a oportunidade de decidir se você vai escolher entre o certo e o errado. E a gente não percebe. Né? Às vezes, existem situações, não? Por exemplo, que, como se diz, existem situações em que todo mundo olha aquela situação e fala, essa é uma situação que vai fazer todo mundo, vai fazer a gente chorar. Outra pessoa olha aquela situação, vê a situação que vai fazer muita gente chorar e ele vê uma oportunidade de vender lenço. O que é isso? Isso é uma brincadeira, mas não é. É verdade. A mesma situação, tem pessoas que olham e veem de um jeito, tem outras pessoas que olham e veem de outro. Por quê? Nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. Porque nem todo mundo está no mesmo nível. Nós não podemos esquecer que somos espíritos encarnados e que nesse mundo que nós vivemos, os espíritos são diversos. Né? Tem uns que já estão com um nível de entendimento maior e outros com entendimento menor. As oportunidades aparecem para todos. Uns têm mais capacidade de ver e outros demoram mais, mas vão acabar vendo. E essas oportunidades aparecem, às vezes, de uma forma singela, uma coisa simples, e outras de uma forma um pouco mais complexa de perceber. Mas sempre vai ter. E o importante é a gente ver e aproveitar essa oportunidade, não deixar de ter importância. Porque é assim, eu vou mostrar um gráfico para vocês, é esse daqui. Se a gente pegasse as nossas oportunidades de melhoria, aquilo que a gente pode fazer
na nossa vida, todo dia, para melhorar, olha, 100%, 60% das pessoas desse mundo estão nessa parte de baixo. Olha quanta gente está. O que é esse 60% que eu posso dividir? É muita gente. São pessoas que, por incrível que pareça, que passam a vida se preparando para essas oportunidades, se prepara, a pessoa se estuda, a pessoa, não, olha que eu tive uma oportunidade, eu vou deslanchar. Eu preciso de uma oportunidade, meu Deus, que tem oportunidade, a oportunidade está lá. Deus está colocando no caminho e ela não vê, passa. Por mais preparada que ela está, a oportunidade aparece e a pessoa não vê, parece com uma cegueira espiritual. Ela não consegue ver. Então, o que acontece? Um exemplo clássico disso, você é fácil de ver. Vamos voltar lá no tempo de Israel, o tempo que Cristo veio. Gente, eles esperavam Cristo há mais de 1000 anos. Lá eles estudavam o Torá, os fariseus, os saduceus, a vida deles era estudar. Eles sabiam todas as orações do Torá de cabeça, tudo decorado desde criança. Só viviam em função de esperar o Messias. Jesus veio, deu todos os sinais para eles, milagre, evangelho, sermão, deu todos os sinais. E eles não viram. Gente, esse povo, hoje, não é diferente. A grande maioria das pessoas não vê. A gente espera que a gente esteja nesse grupo. Por isso que eu digo, as oportunidades estão. A gente só precisa se preparar para ver. Pouco a pouco a gente vai se preparando para ver. E tem 30% das pessoas aí, desses 100%, que estão um pouco melhor. São aqueles que todo dia esperam a oportunidade chegar. Gente que sabe o que quer. Mas só alcançarão a oportunidade o dia que a oportunidade bater na cara dele. Entendeu? A vida sempre traz soluções, mas essas pessoas ficam lá e não veem. Eles só vão ver a oportunidade o dia que ela trombar com ele realmente. Porque ele está preparado, mas ele só fica com uma ideia fixa. Aí eu preciso acontecer isso para me subir. E fico esperando, e nada acontece. A janela passa 1000 janelas, e ele está esperando aquela dele. Se ele tiver sorte, o dia que ele estiver no lugar certo, na hora certa, e a oportunidade dele na hora certa, ele vai entrar nessa janela, ele vai fazer o que tem que fazer para melhorar. Só que imagine, é difícil, né? É igual, na Bíblia, no Evangelho, tem uma situação que é de um cego, chamado Bertinho. Esse cego, ele queria ver Jesus. Só que o que acontece? Ele sabia que Jesus ia passar ali naquela estrada 3 vezes. Ele queria ver se Jesus curava ele. Só que antes ele ficou lá sentado naquela estrada. Todos os apóstolos passaram. E todos os apóstolos, a gente sabe que Jesus deu o poder para cada apóstolo curar em nome dele. Muita gente se curou. E esse cego ficou lá esperando. Até que quando Jesus passou para a multidão que veio atrás dele, foi muito difícil, mas ele conseguiu. Ele começou a gritar, fazer assim, até que Jesus percebeu, foi lá e curou ele. Esse aproveitou. Mas você vê, poderia ter sido mais fácil. Então, para nós, ainda é melhor estar nesse grupinho. A gente está esperando a oportunidade. O ruim é estar no de baixo. E tem um grupo de cima, dos 10%, que a gente vai tentar chegar lá, que são aqueles que criam as oportunidades. Aquele povo, aquelas pessoas que realmente se preparam, que estudam, que se entram em comunhão, têm uma religião, praticam a caridade. Esses se preparam. Esses estão preparados para receber oportunidades e para criar oportunidades. É maior ainda. Então, a gente vai chegar lá agora. No nosso mundo, infelizmente, ainda temos muita gente na parte de baixo. Os 10% é muito pouco. E a gente tem que procurar subir, né? Sempre. Porque Deus sempre vai dar oportunidade. Não importa, ele sempre vai colocar as janelas no seu caminho. Sempre. Entendeu? Eu fiz algumas perguntas aqui, que não precisa da resposta, só para a gente pensar um pouco. Deus e as janelas, as oportunidades que ele coloca no nosso caminho. Se alguém rezar pedindo paciência, você acha que Deus vai dar paciência para a pessoa, vai mandar paciência, pacotes de paciência para as pessoas? Ou ele vai colocar você em algumas situações que você tem que ser paciente? Essa é para mim. Se você pedir coragem, eu quero ser corajoso, você acha que Deus vai fazer a mesma coisa?
vai pegar um pacote de coragem e mandar para você. Não, ele vai te colocar em situação onde você vai ter que ser corajoso. Você vai ter que enfrentar algumas coisas na família. Porque não vem de graça. Né? Se alguém da família pede que seja mais unido daquela família, né? Você acha que Deus vai unir a família lá de cima? Deus, a espiritualidade vai fazer a família isso aqui sozinho? Não. Ele vai colocar oportunidades onde você vai criar situações, a espiritualidade, as pessoas que caminham conosco e planejaram a nossa reencarnação, porque não foi tudo planejado, eles vão colocar oportunidades para que você faça a família se unir. As janelas vão vir. As oportunidades estão aí. A gente só tem que chegar. Por isso, vamos olhar. Olhe para a janela, para as oportunidades que aparecem. A gente tem que aprender uma coisa que está muito grande ali, mas refletir e nunca ficar olhar somente no ângulo aparentemente feliz das coisas, das circunstâncias. Porque, às vezes, a gente fica muito preso olhando o lado negativo. A gente tem que trabalhar para começar a ver as coisas boas naquilo que acontece. Alguma vez acontece e você acha que é ruim, não é. Você perde emprego, hoje, meu Deus, é uma desgraça, não. Você daí a pouco você monta um negócio, era para você montar um negócio. Era para você sair daquela situação e ir para outra. Então a gente tem que começar, em cada coisa que acontecer, dar uma analisada, ver se realmente é ruim. Porque o primeiro impacto é você achar que é ruim. Mas a gente não sabe. Tem que acreditar. Porque quando você acredita, as coisas acontecem. Porque o progresso espiritual, o progresso da nossa vida, ele está em tudo. Qualquer coisa, qualquer coisa. As oportunidades vão acontecer o tempo todo. Eu vou contar mais uma historinha rápida. Na Suíça, tinha 2 engenheiros. Eles trabalhavam, gente grande, gente, né, bem de vida, estudado. Eu trabalhava numa empresa muito grande. Eles trabalhavam os 2 no laboratório. Aí um dia, eles entravam por um portão, um dia foram fazer uma reforma, fecharam o portão. Aí para entrar na empresa, que era grande, eles tinham que fazer uma volta por um caminho no meio do mato, fizeram uma trilha. Aí um dos engenheiros passou por ali e lá estava cheio de bardana. Lá na Suíça chama bardana, aqui nós chamamos de carrapicho, sou brasileiro. Aqui é carrapicho. Ele passou naquele caminho e encheu a calça dele de carrapicho. Aí foi lá, sentou na porta do laboratório, tirou todos os carrapichos reclamando. Então, caramba, deu um maior trabalho, tem que ficar tirando um por um. Entrou, reclamou e foi. O outro engenheiro também passou pelo mesmo caminho. O que aconteceu? Encheu a calça dele de carrapicho. Ele sentou e começou a puxar o carrapicho. Só que ele não reclamou. Ele começou a olhar, pô, que interessante. Essa folhinha, ela gruda na calça. Legal, né? Ele começou a olhar. Aí ele tirou da calça, separou 10 e levou para dentro e colocou no microscópio. Aí ele viu que esse carrapicho, que essa bandana lá na Suíça, ela, quando não encontrava na outra, ela fecha. Sabe o que ele fez? Ele inventou o velcro. A oportunidade. Abriu a janela e ele viu. Eu não sei se ele criava a oportunidade ou se era aquele que a oportunidade bate na cara. Mas ele viu. Ele viu. E ele criou o velcro, olha só. Que virou mundial, né? Se substituiu praticamente possível. Então, é só um exemplo de como a oportunidade acontece. Você viu como é que é? As coisas. A gente tem que lembrar sempre que a nossa visão aqui de baixo é limitada. Né? Quando nós viemos para cá, toda a nossa vida foi planejada. O Ministério da Reencarnação da vida lá no nosso lado, né, explicando. Então, tudo foi planejado. Tudo foi planejado, tudo foi feito com antecedência as coisas. Então, que a gente não consegue enxergar daqui de baixo. Né? A nossa visão ainda é pequena para isso. Nós não somos uma alma abandonada num mundo decadente. A gente é um espírito, um plano de desenvolvimento, num mundo em progresso. Ainda é prova e expiação. Nós estamos bem. Nós estamos num planeta onde vai nos depurar. Pior se ele estivesse para trás. Hoje nós temos entendimento para ser depurado. Então, se as janelas, as oportunidades de crescimento aparecerem hoje, a gente tem que ter esse elemento para enxergar. A gente não pode esquecer disso. Nós não somos abandonados. Nós estamos aqui. Né? Está chegando o tempo da gente pensar. Acho que atrás de tudo isso tem uma inteligência suprema, uma causa primeira, que é Deus, que tem a sua lei, as leis universais, que rege todo o universo. E essas leis, queira ou não, a gente tem que seguir.
As leis universais não são negociáveis. Você tem que passar por algumas coisas. Então, tudo isso eu falei para a gente chegar lá, começar a ver as dificuldades que surgem, não mais como obstáculo, mas como oportunidade, como janela que vai aparecer, você tem que estar preparado para enxergar e caminhar em cima delas. Vamos pensar mais sobre as coisas. Quando acontecer, olha, repense. Essa é a expressão popular aí. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Parece uma frase boba, mas não é não, gente. Quando acontecer alguma coisa ruim, vamos tentar pegar esse limão, espremer e fazer realmente o limão. Vamos tentar mudar essa situação. Como é que você faz isso? Olhando para o lado, procurando a oportunidade, procurando a janela que te leve para aquele caminho. O que deve mudar realmente é a nossa postura. É possível a gente se lamentar, ficar chorando, reclamando o tempo todo. Mas é possível também se lamentar e tirar um aprendizado dele. Tudo na vida depende de nós, do nosso livre-arbítrio, para ver, perceber, escolher o certo. Não vamos fazer igual as duas vizinhas lá, Dona Clotilde e a Dona Maria, que moravam numa casa, assim, uma morava aqui, outra morava do lado. Só que tomaram antipatia uma pela outra. Viviam brigando. Uma reclamava porque o lixo da calçada dela, o vento levou para cá, a senhora não varreu aí, a água empoçou, o seu marido parou o carro na minha porta, vibrando, tomaram antipatia. Enfim, uma não gostava da outra. Até que um dia, a dona Clotilde evoluiu. De repente ela virou espírita, começou a aprender. Aí falou, eu vou mudar essa situação, né? Isso é muito ruim ficar brigando. Aí ela encontrou a Maria e falou, Maria, vem cá. Por que a gente briga? Vamos parar com isso, vamos nos unir, nós somos. Aí, enfim, você é uma pessoa inteligente, eu também, vamos parar com essa trem. A Maria, tá bom. Aí foi embora. A dona Clotilde voltou, a Maria foi para casa dela. Mas a Maria chegou na casa dela e falou, essa mulher está aprontando um não é possível. Esse negócio dela ficar me oferecendo pai, não é, aí tem treta. Mas não. O que aconteceu? Ela chegou na casa dela, aquele espírito ruim, ela pegou, ela tinha uma horta. Então ela foi lá, pegou um monte de cocô de vaca. Não, que não tem criança, né? Então pegou um monte de bosta de vaca, né? Colocou num pacote de presente e mandou alguém entregar para a dona Clotilde. Falou, agora eu quero ver o que a Clotilde vai fazer lá. Isso aqui que eu estou mandando para ela. Ela pensa que ela me engana. Aí chegou lá e entregou. A Clotilde abriu, recebeu, falou nada. Né? Deixou. O tempo passou. Passou um mês, 2 meses. Elas não brigaram mais, mas também não se falaram. Aí bateram na porta da dona Clotilde. Era um mensageiro. Olha, a dona Maria mandou entregar para a senhora. Vaso de flor. Lindo, lindo, lindo. Vaso de flor. Aí, e um bilhete dentro. Estava escrito assim, Maria, Clotilde, muito obrigado pelo esteiro que você gentilmente me mandou. Aqui está o retorno. Está vendo? Esse é o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. A pessoa fazer o que é certo. Né? A outra, ela entendeu. Ela viu uma coisa ruim e ela transformou em uma coisa boa. Cabeça, né? Isso é espiritismo, isso é crescimento espiritual. Ela já estava no nível que ela podia chegar. A gente tem que chegar lá também. Agora, não devemos deixar passar as nossas janelas. Aí vamos discutir agora um pouquinho, já agora está bem entendido o que é a janela, o que é a oportunidade. O que a gente pode fazer para a gente enxergar isso? Porque nós temos que se preparar. A gente tem que se preparar para isso, para enxergar. Né? Primeiro, o mais importante, o autoconhecimento. Santo Agostinho já dizia, conhece-te a ti mesmo. A coisa mais importante é a gente se conhecer, é a gente se analisar, é a gente saber o que a gente tem de bom, quais as qualidades que eu tenho, quais os defeitos que eu tenho, o que eu penso disso, o que eu penso daquilo, como é o meu sentimento com as pessoas. De verdade. Né? Não aquele sentimento que as pessoas mostram. Uma coisa é o sentimento que a pessoa mostra, outra coisa é aquele sentimento que a pessoa realmente sente. Então, olhar para dentro de você mesmo e começar a ver, tentar entender os nossos defeitos, né? E trabalhar para melhorar isso. O autoconhecimento é uma das coisas mais importantes que tem para a gente conseguir o progresso espiritual. Se conhecer. Né? Alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos. A gente não tem ideia. Enfim, é um iluso desconhecido de si mesmo. Tem gente que é iluso desconhecido dele. A pessoa se acha que é de um jeito e todo mundo está vendo que não. E o cara nem sabe
o que ele tem de bom. Ele nem sabe o que ele tem de mal. Tem que se conhecer, né? Para você começar a mudar as atitudes. Ninguém muda a atitude se você não sabe, se você não se conhece, você sabe o que vai fazer. Né? Eu vou fazer isso porque eu estou sentindo internamente, meu autoconhecimento está me dizendo que eu posso, que eu devo. Não é que eu posso e devo. Porque o que eu quero, às vezes, não é o mais importante. O dia que a gente aprender a diferenciar o que é, o que eu posso, o que eu devo, daquilo que eu quero, o mundo vai ser muito melhor. Mas isso é um assunto para outro tipo. Né? Mas é interessante. Então, a gente tem que ter autoconhecimento para não deixar passar a janela. Se a gente tiver o autoconhecimento alto e a janela aparecer, a gente vai enxergar. Né? Tem mais coisas. Precisamos do quê? Evolução espiritual, que a gente fala sempre. O que é? Nós somos o espírito encarnado, a gente precisa buscar o conhecimento. E o conhecimento está no nosso alcance, só depende da gente. Né? A gente precisa do conhecimento para entender as leis morais, espirituais. E materiais também. Né? Mas o importante é as leis morais e espirituais, a gente precisa ter essa evolução espiritual para começar a entender, aprender a equilibrar as emoções. Você se conhecendo, o seu autoconhecimento bom, você equilibrando os seus sentimentos, os seus pensamentos, expandindo um pouco a paciência, praticar a humildade, o perdão, a compaixão, resignação, otimizar as coisas boas, a alegria de viver. Gente, uma das coisas mais legais que tem, e que infelizmente hoje as pessoas estão esquecendo, é a alegria de viver. Eu vejo, eu assisto, eu leio, tem muita gente triste. Não era assim. Hoje eu estou com 65 anos, sou amigo, eu tenho um pouquinho mais que eu. Né? Eu estou com 65 anos. As pessoas eram mais alegres no passado. Hoje em dia as pessoas estão tristes. Então, a gente tem que tentar evolução espiritual para mudar isso. Né? Juntar o autoconhecimento interno, seu, próprio, com mais a evolução espiritual, o equilíbrio das emoções e a prática das suas qualidades contigo e com os outros, você vai estar mais apto a enxergar a oportunidade quando ela aparecer. Trabalho duro, sempre. O que é o trabalho? Na nossa visão. A Joana de Anjos diz o seguinte, que o trabalho é toda a oportunidade que você tem para fazer alguma coisa, ou por ti ou por outro. Né? Você trabalhando, esse trabalho não é o trabalho, não estou falando do trabalho manual, não. Não é aquele trabalho de você ser amigo, aquele trabalho de você sustentar uma pessoa, aquele trabalho de você socorrer alguém de alguma maneira. De novo, não material, você vai lá, você tem um discurso, você tem uma atitude bonita com aquela pessoa. Esse trabalho não parar nunca. Não parar nunca. Desde a hora que você levanta, você está sempre ativo procurando fazer o bem para ti ou para alguém. E atento às janelas. Trabalho duro, não pode parar. São 3 coisas já. Autoconhecimento, evolução espiritual e nunca parar. Trabalho duro. Eu vou voltar aqui porque eu quero esse efeito aqui. Tá vendo? A preguiça. Evitar o comodismo. É muito simples. Esse evitar o comodismo. A gente não se acomode. Não ache que você já está evoluído o suficiente. Não ache que você sabe tudo. Não ache que você é melhor do que A, que você é melhor do que B, que você estudou mais, que você fala melhor. Não. Evite. Procure sempre lembrar que a gente tem que estar trabalhando. Né? A Joana de Anjos, que é para nós espíritas é um modelo, ela sempre diz que se você se acomodar, você está andando no sentido inverso da lei do progresso. Você até não vai regredir, mas você não vai andar. Então você vai ter uma reencarnação perdida. E uma reencarnação são 70 anos, gente. Né? 80, 90, 100 anos. Não é perder um dia. Né? Às vezes a pessoa chega, ela vem evoluindo na sua reencarnação, chega nos 40 anos, ela consegue uma estabilidade financeira, ela consegue um emprego moral, ela estudou, ela para. E aí só vai empurrando para a barreira. Então, evitar realmente o comodismo, porque ela ganhou, entre as 40 anos e 60 anos que eu faço. Então, uma pessoa é nova ou velha, não importa. A pessoa tem que estar sempre
querendo evoluir, sempre querendo melhorar. E como melhorar? Como é que a espiritualidade ajuda a gente a melhorar? As oportunidades que aparecem no nosso dia a dia. As janelas, procure e volte-se para elas. Amar a Deus, isso aí é a coisa que a gente sempre fala. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus e próximo ao nosso mesmo. Se a gente amar a Deus e amar o próximo, é claro, as coisas vão melhorar. Se a gente amar a nós mesmos, é o mais importante. A gente só vai estar bem quando você amar você mesmo. Né? Para você poder amar o irmão e poder jogar o seu amor a Deus. Sempre. Amar a Deus e tentar fazer, tentar praticar aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus coloca, pede para que a gente faça. É difícil? É, claro que é. Tá? Eu pus aqui, olha, ter espírito, mas depois eu falo lá. Tá? O que a gente precisava? Em primeiro lugar, praticar o ensinamento de Jesus, não apenas acreditar nele. Uma coisa é acreditar em Jesus, uma coisa é eu falar bonito, eu creio em Deus, Deus, Pai, reza, mas não pratica nada que ele pede. Não ajuda uma pessoa na rua, não pratica comida. Passa pelo irmão dele, passa pela irmã, vira os olhos lá. Então não pode ser. A gente tem que acreditar em Deus mesmo. Mais uma historinha rápida. O alpinista, ele era chileno. Ele queria subir o monte Aconcagua, que é um monte que tem lá, bem alto. Só que ele era bem orgulhoso. Ele falou, eu quero a glória só para mim. Aí ele preparou as coisas dele, foi sozinho no sábado. E subindo lá. O cara bem preparado. Subindo. Quando chegou lá em cima, a água não vou acabar de chegar. Vou chegar rápido. E aí subiu mais um pouquinho, aí aconteceu um acidente. Soltou o cravo lá e caiu. Aí foi passando a vida inteirinha na cabeça dele, eu morri, né? Mas não, ele, como ele era experiente, ele tinha pregado, a corda brecou, pá, deu aquele trampo, ele desmaiou. Desmaiou e ficou desmaiado. Aí passou 4 horas, não sei quanto tempo. Quando ele acordou, estava tudo escuro. Já tinha passado, ele sozinho, escuro, ele não via nada para cima, nem nada para baixo. Aí que acontece esse momento? O cara vira cristão, cara. Ele diz, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Aí, rapidinho, né? A primeira coisa que vem. Aí Deus se conduziu naquela situação e falou, meu amigo, pode falar, eu te ajudo. Não me ajuda, vai morrer. Eu te ajudo. Você crê em mim? Creio, eu sou o maior crente que existiu na vida. Aí Deus falou, mas você crê realmente em mim? Eu vou te ajudar. Corta a corda. E aí, o que você faria? O que você faria? O que eu faria, né? Ele não estava vendo nada, ele para cima, ele falou, o que a gente faria? Hã? É difícil, né? Ah, você crê mesmo? Então corta a corda. Eu sei o que aconteceu com ele. Eu não sei o que eu faria, mas ele eu sei. Muito bem. Vou falar o que aconteceu com ele. No outro dia, às 10 da manhã, a polícia chegou lá, encontrou uma pessoa, o alpinista, pendurado, congelado, morto, com a corda, a 1,5 metro do chão. Ele estava a 1,5 metro do chão. Mas ele não acreditou. Né? Então, só exemplo, em primeiro lugar, praticar o Senhor Jesus e não perde acreditar nele. Né? Amar a Deus e o seu próximo, independente do que ocorra. A frase é assim, mas dá um exemplo. É amar o próximo mesmo, não é aquele. O dia que você acorda ruim, você acorda com uma coisa, você fala assim, pô, não estou nem para conversa, não quero conversa com ninguém hoje. Você tem que estar amando o próximo também todos os dias. Né? Não é aquele dia que você acorda ruim, rapaz, hoje eu não quero nem conversa. Ser espírita é procurar ser melhor a cada dia, fazer o bem, olhar quem, quer dizer, praticar aquilo que a gente vem falando. Para a gente ser merecedor da oportunidade. Aceitar nossas limitações. E ainda a gente tem muito para aprender. Né? Só assim, com tudo isso, com esses 4, a gente vai estar pronto para enxergar a janela das oportunidades que aparecem. E ainda assim, vamos deixar passar algumas. Mas a gente vai ter muito mais chance de ver, concorda? Você está com autoconhecimento, você melhorou, né? A tendência realmente é você estar melhor. Né? Então, vamos lá. Quando a janela aparecer, né? Sempre procurar uma janela. Por exemplo, se o comodismo, se a preguiça nos pega, vamos procurar uma janela, uma oportunidade, para que a gente lembre que tem que trabalhar, fazer um acréscimo de suas trabalhos que você precisa. Porque se você tiver com preguiça, se você quiser melhorar, você fala, vou procurar uma janela que vai aparecer. E eu vou fazer um trabalho melhor.
Se você tiver uma decepção, e todo mundo tem, quem não tem decepção nessa vida, né? Procure uma janela, olhe para uma janela para se aconselhar com cautela e amadurecer. Olhar aquela decepção que aconteceu, analisar e ver o que você pode tirar de ponta ali. Aí procura uma janela para aplicar, você vai ver como vai melhorar as coisas. A gente só tem que estar atento para perceber. A dificuldade de qualquer ordem aparecer, eduque os nossos atos para que nos traga a vitória de Cristo. Porque a dificuldade aparece para a gente por uma razão. Vou repetir de novo. A gente é espírito encarnado, dificuldade faz parte do nosso progresso. Vamos lembrar disso. Então, o que a gente tem que fazer para evitar as dificuldades, que a gente pode fazer, para minimizar, pelo menos, é educar os nossos hábitos. É melhorar. É crescer espiritualmente, é aprender a viver. Que aí as dificuldades vão diminuir. Por quê? Porque você está fazendo o seu caminho ser melhor do que antes. As dificuldades, se você continuar naquele caminho, a dificuldade cada vez vai pior. Você não melhorou. Você não mudou nada na tua vida. Como é que você quer que melhore as coisas? Não é assim. Então, as janelas também, a gente não precisa educar. As doenças que nos traz de saúde. Proporcionar ao nosso íntimo respeito à saúde do nosso corpo e mente. Porque às vezes fica doente, e todo mundo fica doente, mas tem aquelas pessoas que não, o cara está doente e não vai no médico. Eu não gosto de médico. O cara não faz o exame. O cara, quando tem exame para fazer, o cara não vai fazer. O cara não gosta de tomar remédio. Ele bebe, ele fuma. E depois, quando tem a doença, meu Deus, só me dá dificuldade. Ele não olha as oportunidades. Então, dentro desses problemas, de estar causando saúde, procura uma janela, procura um lugar, procura uma oportunidade para que você melhore, você se livre disso. Se a vaidade diz que você é o melhor, eu sou bom, sou mais bonito, e atribua, procura uma janela para fazer você encontrar a humildade. Porque todo mundo aqui é mero servidor, de uma maneira ou de outra. Se não é o mais baixo é servidor, o mais alto é servidor de alguém. Todo mundo é. O ciúme e a cobiça diz que a posse é sua, tem que entender que o amor e o bem, a versão é extensiva a todos. A janela tem que te levar para esse caminho, as oportunidades. Se a maldade diz para se vingar, procura uma janela. Espera a oportunidade, a janela aparecer, para você saber que mais vale amparar do que se vingar. Se a pessoa te fez alguma coisa, porque se ele tem algum problema, o problema é dele. Você tem que dar um jeito de amparar e fazer com que aquela pessoa evolua também. Se o egoísmo de você guardar tudo que é teu, tudo aqui é meu, eu não vou abrir mão disso para ninguém, eu tenho uma coisa boa, vou guardar só para mim, eu sei disso tudo, eu não vou falar, não vou propagar. Não. Procure uma janela, olha na janela do meio, abre tuas mãos, distribui a bondade. Está falando de coisa material, de coisa espiritual e principalmente de sabedoria e compreensão. Às vezes uma palavra tua resolve muitos problemas. Teus e de outros, que é mais legal. A solidão, estava falando de dia que as pessoas estão perdendo a alegria de viver, as pessoas estão mais solitárias. E aí, com o advento do celular, as redes sociais, etc., as pessoas ficaram muito mais tristes e muito mais solitárias. Então, quando a solidão te pegar, olha uma janela, te avise, que te ajude a entender e cultivar amor verdadeiro no futuro. Amor verdadeiro, amizade verdadeira não te deixa. Né? Você nunca vai ficar solitário se você tiver 1 ou 2 ou 3 amigos de verdade. Porque amigos a gente tem muito. Amigos de verdade são pouquíssimos. Né? Cada dia, cada novo amanhecer é presente com Deus. A gente tem que considerar, saber que naquele dia eu vou tentar chegar às janelas, às oportunidades, para andar um pouquinho mais. É um convite a gente conquistar valores que a gente parece fora do nosso alcance. Mas não é. Se você se esforçar, se preparar, você vai conseguir coisas que nem você mesmo imagina. Porque vai aparecer a oportunidade e você vai agarrar. E lembrar que a constância divina, Deus está aí sempre. Né? Sempre, sempre. Deus nunca falta. A gente, às vezes, parece que Deus abandonou, mas não abandonou, não. É que, às vezes, você tem que ficar sozinho mesmo para você sentir aquele pai que dá um pontapé na bunda do filho para o filho se mexer. É bem assim isso que Jesus faz, que a oportunidade faz com a gente. A oportunidade ele sempre dá, só tem que ver. Então, gente, à medida que o dia avança, aproveitemos os minutos sem pressa, mas atentos às oportunidades que estão no caminho.
A gente tentar seguir o roteirinho lá de autoconhecimento, evolução espiritual, trabalho duro e praticar aquilo que a gente tem de bom, a gente vai começar a chegar muito melhor. E, principalmente, peça a Deus que nos dê olhos para perceber essa janela. A gente pedir a Deus que nos dê um discernimento para enxergar as oportunidades que vão aparecer na nossa vida. Então é isso. A janela de oportunidade e progresso estão na nossa vida em tudo. As oportunidades estão aí. A gente só tem que preparar para ver. Eu acho que a gente praticar os ensinamentos espíritas, depois aqui, e nos tornar aptos a reconhecer quando precisar mudar o nosso caminho. Se a gente olhar com atenção, a gente vai achar e vai encontrar. Só não pode ficar alheio a tudo isso. Gente, é isso aqui. Só tem mais uma coisinha. Eu escrevi uma letra. Eu gosto de escrever. Tá? Eu fiz uma musiquinha, só para a nossa palestra. Então, eu vou tocar aqui, quando acabar. Cada novo dia traz um novo olhar, janelas espirituais que podem nos guiar, oportunidades escondidas no caminho. Só quem está atento vê o destino. Olhe ao redor, não deixe passar. Deus está falando, é hora de escutar. A cada passo, um novo horizonte. Fica atento, não perca a fonte. Agradeça a Deus por cada oportunidade. As janelas abertas trazem a verdade. Caminhando firme sem perder a visão. São as janelas que trazem transformação. A vida é um ciclo cheio de escolhas, e em cada esquina novas folhas. Perceba o brilho, não é só ilusão. A verdade está na nossa união. A cada passo, um novo horizonte. Fica atento, não perca a fonte. Agradeça a Deus por cada oportunidade. As janelas abertas trazem a verdade. Perceba o brilho, não é só ilusão. Ilusão. A verdade está na nossa união. A cada passo, um horizonte. Fica atento, não perca a fonte. Agradeça a Deus por cada oportunidade. As janelas abertas trazem a verdade. As janelas abertas trazem a verdade. Viva consciente, a luz é seu farol. As janelas estão aí. Siga o seu mar, seu sol. Viva consciente, a luz é seu farol. As janelas estão aí. Siga o seu sol. Siga o seu sol.